Trago essa manhã, senador Figueiró, um resumo sobre a questão da produção agrícola brasileira, a produção agrícola mundial, a produção de alimentos e, além da capacidade de produção, a responsabilidade que temos e ampliar a produção de alimentos no Brasil e no mundo para que a gente possa contribuir para eliminar a famosa fome no Brasil, no mundo inteiro. Esse é um desafio que temos, não só nós brasileiros, mas acabar com a fome no mundo é uma responsabilidade de todos os países e o Brasil tem uma responsabilidade muito maior, pois nós somos grandes produtores de alimentos e queremos expandir ainda mais a produção de alimentos no nosso país. Temos condições de fazê-lo, precisamos de políticas específicas para que isso aconteça. Aumentar a produção de alimentos não quer dizer aumentar o desmatamento, mas aproveitarmos melhor as áreas degradadas que temos, produzir com mais qualidade através de tecnologias, levar tecnologia ao campo, não só a grandes e médios, mas principalmente aos pequenos agricultores. A produção agrícola global triplicou nos últimos 50 anos. Segundo o relatório de 2013 da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, divulgado no início desse ano. Porém, esse crescimento não impediu que, entre 2010 e 2012, a subnutrição atingisse 12,5% da população mundial. Cerca de 870 milhões de pessoas, na grande maioria em países em desenvolvimento, onde a redução da fome não tem ocorrido no ritmo esperado. No entanto, para que continuemos perseguindo a meta do milênio da ONU de erradicar a fome e a pobreza extrema, e para que tenhamos um patamar razoável de segurança alimentar, a produção agrícola mundial precisa crescer 60% antes de 2050, ou seja, nos próximos 36 anos. Esse crescimento será necessário para cobrir as necessidades de alimentação de uma população mundial mais numerosa, que deverá chegar a 9 bilhões de pessoas em 2050, população mais urbana e também com um poder aquisitivo maior. Esse crescimento implica produzir 1 bilhão de toneladas de cereais e 200 milhões de toneladas de carne a mais por ano em relação aos níveis atuais, ou seja, em relação à produção atual, segundo o relatório da FAO. E o crescimento da produção virá principalmente dos países emergentes, como Brasil, China, Indonésia, Tailândia, Rússia e Ucrânia. Para dar conta desse crescimento, a FAO estima que a expansão da área destinada à produção de alimentos seja de 144 milhões de hectares, sendo 107 milhões em países em desenvolvimento e outros 37 milhões nos países já desenvolvidos. Neste cenário, o Brasil e toda a América Latina possuem o maior potencial de crescimento e possivelmente se tornarão os principais produtores de alimentos do mundo. Já estamos nessa tendência, visto que a produção de grãos da América Latina e Caribe cresceu 8,8% em 2013, alcançando 222 milhões de toneladas ano. Esse aumento se deve principalmente ao desempenho da Argentina e do Brasil, países que elevaram sua produção de grãos em 17,2% e 11%, respectivamente. O Brasil deve continuar entre os principais líderes na produção de alimentos global. A perspectiva da FAO é de que, até 2050, o país deva responder por 40% do crescimento da produção alimentícia. Esta é a responsabilidade que temos no Brasil. Aumentar em 40% a produção de alimentos no nosso país. Ora, se temos todos esses dados estatísticos, as projeções da necessidade de aumento da produção de alimentos no mundo e, consequentemente, da área plantada, não dá para compreender por que certas políticas públicas no Brasil remam contra a maré. Ou seja,
contra aquilo que deveríamos estar praticando para atender às necessidades da população brasileira e mundial por alimentos. Falo, por exemplo, das dificuldades impostas por nossa legislação ambiental que tentamos corrigir com o Código Florestal Brasileiro, que limitam a expansão das lavouras no país e principalmente no meu estado de Rondônia, por conta dele estar situado geograficamente na Amazônia, onde mantivemos a reserva legal de 80% nas propriedades rurais de toda a região, sem considerar as diferenças e particularidades socioambientais e econômicas de cada estado, como sugeri no Código Florestal e fui voto vencido na reforma do Código Florestal brasileiro. Senhor presidente, o Brasil usa atualmente o equivalente a 34% de suas terras apropriadas para a agricultura e ainda possui uma área de reserva de 104 milhões de hectares adequada para a lavoura. Os dois outros grandes produtores mundiais, China e Estados Unidos, utilizam um potencial bem maior de terras para a agricultura. A China utiliza 60% do total das suas terras e os Estados Unidos utiliza 45% do total das suas terras. Os dois países já quase não possuem mais áreas para expansão agrícola. Por outro lado, sob forma de florestas, incluindo todas as áreas protegidas, o Brasil dispõe de 410 milhões de hectares, ou seja, 50% do seu território nacional. 50% do território nacional. A área muito superior à China, que corresponde com 30% do seu território em forma de reserva, de floresta. E os Estados Unidos com 33% de floresta, uma vez que nesses países uma grande parte da cobertura florestal original foi derrubada para o uso da madeira e para a transformação em terras de lavoura ou pastagens. Não são florestas naturais como temos no Brasil. Portanto, a área brasileira sob cultivo é ainda pequena e pode crescer significativamente, dependendo apenas de que adotemos políticas públicas adequadas a essa expansão. A demanda mundial por alimentos e a vocação natural de nossa terra e de nossa gente, que nas décadas passadas expandiu a fronteira agrícola do sul para o centro-oeste e para o norte do Brasil. Esse movimento de expansão da fronteira agrícola no país foi o que resultou na formação do estado de Rondônia, colonizado de forma mais efetiva e planejada pelo governo federal a partir da década de 70 do século passado, dentro de um grande programa de reforma agrária e de integração da Amazônia ao território nacional. Já falei diversas vezes aqui no plenário sobre a saga histórica que foi a colonização de Rondônia por brasileiros de todos os quadrantes, mas principalmente do Sul. Gaúchos, paranaenses, catarinenses, capixabas, que foram para Rondônia com o objetivo de expandir a fronteira agrícola do país e implantar um modelo agrícola muito semelhante ao que praticavam nos seus estados de origem, baseado em minifúndio, no cooperativismo, na produção integrada e na grande diversidade dos produtos. Tanto é que hoje a base da economia de Rondônia é a agropecuária. Temos um rebanho que chega a 14 milhões de cabeças de gado, o sexto maior produtor do país, sendo responsável pela exportação de 20% de toda a carne brasileira. Somos o estado que mais cresce na produção de proteína animal, sendo que demos um salto gigantesco na produção de peixe nos últimos 4 anos, pulando de uma produção de 15 mil toneladas para 70 mil toneladas ano, e começamos a ampliar a produção de aves também. Para esta safra, a previsão é que Rondônia produza 1,5 milhão de toneladas de grãos, com destaque para soja, milho, café e arroz. A produção de leite está na faixa dos 2,2 milhões de litros ao dia, abastecendo os mercados de Rondônia, Amazonas, Acre, Roraima e parte do norte do Mato Grosso, sendo que Rondônia é o maior produtor de leite da região norte. O café sofreu uma redução na área cultivada em torno de 8,9% em 2013. No entanto, com novas tecnologias
irrigação, podas, adubação e manejo correto, obtivemos no ano passado um incremento de 9,8% na produtividade, recuperando as lavouras em processo de degradação e melhorando os lucros dos produtores rurais. A produção de café deverá dar um salto na produção e na qualidade nos próximos anos, com a introdução de uma cultivar genuinamente rondoniense, produzida pela Embrapa e que renovará os cafezais do Estado nos próximos anos. Com clima propício e solo bom, a produção de milho apresentou um aumento de 26% no ano passado e foi a lavoura que mais cresceu em Rondônia. A soja, que vinha crescendo de forma exponencial, deu uma estabilizada, mesmo assim, cresceu 1,5% em 2013, mas com uma perspectiva de crescer muito mais em 2014. Com rendimentos acima da média, a produção de feijão apresentou na safra passada um incremento de 13%. Outras cultivares, como banana, arroz, mandioca, mantiveram o mesmo nível de produtividade dos anos anteriores. E o mais importante é que 84% dessa produção é resultado da agricultura familiar. E foi por conta do crescimento de nossa agropecuária que Rondônia foi, entre 2002 e 2010, o segundo estado que mais cresceu no país, com 63,9% no acumulado, perdendo apenas para o estado de Tocantins. Os números realmente são animadores e, apesar do arrefecimento da economia brasileira e das limitações impostas ao crescimento de Rondônia por conta de se situar na Amazônia, o que não afeta da mesma maneira o estado do Tocantins e o estado do Mato Grosso, por exemplo. Nosso estado continua crescendo acima da média nacional, com um índice de 7,3% em 2011, 6% em 2012 e 2013. Vou citar apenas duas limitações ao nosso desenvolvimento, que, na verdade, são dívidas históricas que a União, que o governo federal tem com Rondônia. Trata-se da regularização fundiária e da imposição da reserva legal de 80%. Como eu já disse, Rondônia é fruto da reforma agrária, mas de uma reforma agrária que foi feita pela metade. A grande massa de imigrantes que recebeu ou comprou terras em Rondônia nas décadas de 60, 70 e 80 do século passado tinha como principal instrumento de trabalho o machado e a motosserra para derrubar pelo menos 50% das suas áreas. 50% da vegetação nativa em sua nova propriedade para instalar a lavoura. Esta era a norma presente no Código Florestal de 1967 e assim foi a orientação do governo. Portanto, foi a política de enfraquecimento do INCRA no final dos anos 80 e durante toda a década de 90, fazendo com que o processo de reforma agrária e regularização fundiária fossem abandonados. E a política ambiental de controle do desmatamento da Amazônia, na década de 90, que criaram os principais gargalos para o desenvolvimento da agricultura e da economia no nosso estado de Rondônia. O governo federal distribuiu terra e incentivou a produção agrícola com uma mão e retirou esse direito com a outra mão. Portanto, trata-se de uma dívida histórica que o governo federal tem com Rondônia e que estamos trabalhando para que seja devidamente paga pelo governo federal. Vejam só o caso da reserva legal. Senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado e pela Rádio Senado. Se somarmos os imóveis de propriedade pública com as áreas destinadas à proteção ambiental, é possível estimar que mais de 56% do território de Rondônia está protegido e impedido para ocupação privada ou para o desempenho de atividades agropecuárias, pois 24,5% do nosso território é ocupado por unidades de conservação. Mais 32% das terras são áreas indígenas. Além disso, há áreas indígenas em fase de demarcação e áreas públicas que não podem ser apuradas por escassez de dados. A conclusão que podemos chegar é a de que Rondônia possui quase 60% do seu território com cobertura florestal e em terras públicas. Portanto,
Restam 40% para a ocupação humana, para o desenvolvimento das atividades urbanas e rurais, como a atividade agropecuária. Agora, considerando ainda que temos que reservar uma parte dessa área para a proteção ambiental, as APPs, e 80% para a reserva legal, ficaremos, de fato, com pouca área para a produção agropecuária, agroindustrial. Porque dos 40% que nós temos para ocupar, nós precisamos preservar 80% desses 40%. Ou seja, para a produção sobra muito pouco. Tivemos uma grande conquista no Código Florestal, que foi assegurarmos o uso das áreas consolidadas pela agropecuária e a isenção da reserva legal para propriedades até 4 módulos fiscais. Mesmo assim, estas medidas não vão atender às necessidades de manutenção ou expansão da produção agrícola em nosso Estado. Pelas contas das entidades de classe dos produtores rurais e da própria Secretaria do Estado da Agricultura, teremos sérias dificuldades para realizar e certificar ambientalmente as propriedades rurais em Rondônia. É por isso que apresentei mais uma vez o projeto de lei que já tinha apresentado antes da reforma do Código Florestal, que reduz o percentual mínimo de vegetação nativa que deve ser mantido como reserva legal em áreas de floresta em Rondônia. O projeto já foi aprovado na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, encontra-se para análise na Comissão de Meio Ambiente antes de seguir para exame na Câmara dos Deputados. A pergunta que os agricultores de Rondônia nos fazem está fundamentada nos dados que acabei de apresentar. Ou seja, se já temos 60% do nosso território com cobertura vegetal, precisamos ainda mais 80% de florestas em nossas propriedades particulares, quando a regra anterior era 50% e mais atrás era de 25%. Esta é uma questão que estava praticamente resolvida com o zoneamento ecológico e econômico do Estado, mas que se tornou uma preocupação muito grande agora no momento em que iniciamos o processo de implantação do Código Florestal brasileiro. Com o cadastro ambiental rural, os nossos agricultores querem ter a regularização ambiental, até porque ela é pré-requisito para o acesso ao crédito. O Estado está bem adiantado nesse processo, num trabalho do Governo do Estado em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura. Mas já sabemos que muitos agricultores terão dificuldades para atender a todas as exigências do Programa de Regularização Ambiental, o PAR, e manterem suas áreas produtivas. A possibilidade de expansão da área agrícola, então, ficará muito limitada. E o compromisso do Brasil de aumentar a produção de alimentos também fica comprometida. Até quando o mercado exportador de commodities colocará a conta na floresta amazônica e nos 25 milhões de habitantes que lá vivem? Temos o exemplo claro do acordo feito pelos exportadores de álcool do Sul, Sudeste, proibindo o plantio de cana na Amazônia, até que fosse feito o zoneamento indicando áreas próprias de plantio. Isso já fazem 8 anos e o zoneamento não aconteceu. Nós estamos aguardando esse zoneamento para que nós possamos, em alguns lugares da Amazônia, também produzir cana-de-açúcar para a produção de álcool e também de açúcar. Com prazer, ouço o senador Figueiró. Eminente senador Alcir Cas, estou ouvindo desde as suas primeiras palavras o seu discurso que, para mim, é de extraordinária importância. Vossa Excelência fez um retrospecto exato das necessidades que teremos desde hoje até um futuro que não se sabe quando terminará. É a questão da alimentação da população humana, que cresce de uma forma geométrica e a produção de alimentos de uma forma aritmética. Isso é extremamente importante para nós hoje e para os governos que nos dirigem.
Vossa Excelência, no curso da sua excelente explanação, abordou dois temas que eu gostaria de rapidamente me associar a elas. Inicialmente, Vossa Excelência falou sobre as terras degradadas, que nós podemos ocupá-las sem que haja necessidade de invadir outras áreas, sobretudo na região que Vossa Excelência vive, que é da Amazônia. Até o presente momento, eu não conheço nenhuma política governamental no sentido de aplicar recursos, destinar meios suficientes para que se recuperem as terras degradadas no país. Vossa Excelência dimensionou a quantidade delas. Eu tenho a impressão de que nós podemos duplicar ou triplicar a nossa produção de grãos se nós recuperarmos as terras degradadas. Eu só posso afirmar que no meu estado de Mato Grosso do Sul, aproximadamente 10 milhões de hectares estão exigindo a sua recuperação. Apesar de esforços do governo do estado, da iniciativa privada, o governo federal ainda não alocou recursos suficientes e também não estabeleceu uma política que pudesse dar incentivo àqueles que desejassem recuperar as suas terras. Vossa Excelência também mencionou a questão da reserva legal. Eu sou testemunha do esforço de Vossa Excelência na Comissão de Agricultura e Pecuária desta Casa. E tenho a impressão de que, se adotado o projeto que Vossa Excelência tão bem elaborou, eu tenho a impressão de que o Estado de Rondônia poderá efetivamente dar um impulso ainda maior para a produção, sobretudo, de alimentos. Não se compreende absolutamente que haja uma restrição quanto à reserva legal, né, e que não se pode absolutamente, além dessa restrição, ainda há uma redução para a reserva legal em cada uma das propriedades, que Vossa Excelência mesmo mencionou, basicamente de pequenos produtores, até de minifúndios. Portanto, brevemente, eu faço essas considerações e me associo à preocupação de Vossa Excelência. E espero que os poderes da República, a quem reclamamos a todo instante, volte as suas vistas para o Estado de Rondônia, e que ele pode ser, como é Mato Grosso do Sul, como é Goiás e hoje Tocantins, seja ainda mais um propulsor do desenvolvimento econômico do país, sobretudo na área da produção de grãos e de proteínas vermelhas. Meus cumprimentos a Vossa Excelência pela excelência do seu pronunciamento. Muito obrigado, senador Rubem Figueiró. Vossa Excelência, que é um profundo conhecedor da agricultura do nosso país, tem um conhecimento amplo da agricultura no seu estado do Mato Grosso, conhece bem a agricultura do Mato Grosso do Sul e conhece a agricultura brasileira. Eu vou citar aqui os índices do mapa do IBGE, que indicam que nós temos uma área total em Rondônia de 23 milhões de hectares. E a área de floresta sem intervenção do homem corresponde a 10 milhões de hectares, ou seja, 37% de todas as áreas do estado de Rondônia são áreas de floresta sem intervenção do homem. E a área de floresta precariamente explorada com o extrativismo corresponde a 4,8 milhões de hectares, ou seja, 20% das nossas terras. E a área de agricultura com reserva legal e APP igual a 8,9 milhões de hectares, ou seja, 40%. Mas, volto a colocar, desses 40%, nós temos que deixar 80% de reserva legal. Se já temos praticamente 60% em reservas públicas do Estado, por que nós temos que fazer ainda a reserva legal? É claro que nós temos que cuidar
das nossas nascentes, dos nossos rios, as APPs têm que ser mantidas, não só em Rondônia, mas em todo o país, e não só no Brasil, fora do Brasil também. Por quê que as ONGs internacionais exigem que o Brasil cuide e mantenha as nossas florestas, as nossas APPs, e esquecem das florestas na Europa, nos Estados Unidos, e cobram que o Brasil faça a sua parte, cobrindo aquilo que não fizeram nos países desenvolvidos. O Brasil tem uma responsabilidade de produzir alimentos, produzir oxigênio, nós sabemos disso, mas temos que fazê-lo com responsabilidade. Agora, pegarmos uma área produtiva que está produzindo alimentos, senhor presidente, e fechá-la para que ali cresça a floresta novamente, eu entendo que é uma atitude que não deva acontecer. E isso vai acontecer, senador Figueiró, não só no estado de Rondônia. Em outros estados, onde a reserva legal é de 20%, chegará um momento que esse tema terá que voltar para essa casa para debatermos e discutirmos. Áreas altamente produtivas terão que ser fechadas 20% para que ali cresça a reserva florestal. Qual é a importância disso para a produção de alimentos? Sendo que o Brasil precisa ampliar a sua produção de alimentos para ajudar a combater a fome no nosso país. Não só no nosso país, mas combater a fome no mundo. Esse é o desafio que nós temos, aumentar até 2050 40% da produção de alimentos no nosso país. Como vamos fazer se teremos que diminuir a área de produção nos próximos anos em função do novo Código Florestal brasileiro? Fica aqui essa pergunta e eu tenho plena convicção, senador Figueiró, senador Mozarildo Cavalcante, que nós deveremos trazer esse tema à tona novamente. O Código Florestal brasileiro é importante, nós cuidarmos das reservas, das florestas, das APPs, são muito importantes, mas eliminarmos áreas produtivas de alimentos, eu entendo que é uma burrice muito grande. Desculpe a palavra que não é adequada a essa casa, mas não tem outra palavra a dizer senão essa. É uma pena que isso venha a acontecer, mas eu tenho convicção que nós retornaremos com esse tema para acharmos uma solução para as terras altamente produtivas brasileiras, para que elas não venham servir para a produção de capoeira e que no futuro venha a ser apenas reserva e deixemos de produzir alimento para os brasileiros e para a população mundial que precisa do aumento dessa produção. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado pela intervenção muito apropriada, senador Rubem Figueiró.